E aí eu vou aproveitar essa oportunidade de explicar esse mantra, e antes dele, deixa eu explicar para vocês o que é um mantra, para engatar vocês no contexto do que vem logo depois. É melhor esmerar nos detalhes, explicar com mais profundidade, para que isso seja uma coisa de consciência, não apenas um mantra, uma repetição, mas sim uma coisa consciencial, que ao pensar no mantra, só o pensamento do mantra já foca você para outro plano, ou para uma outra vibração. Não é só a repetição, igual um papagaio repetindo o mantra, sem saber qual é o contexto e as coligações que aquilo evoca, as egrégoras ou atmosferas que os mantras evocam. Então, vou explicar o que é mantra, logo depois o mantra relativo à pergunta da ouvinte, quinta-feira, e aí vou emendar em alguns mantras do Shiva, porque um deles eu quero correlacionar com a questão das saídas do corpo. E vou repetir o que eu falei na quinta-feira. Alguns temas ficam mais difíceis de explicar se eu não tiver um PowerPoint, uma imagem para mostrar, um quadro para escrever, traduzir uma expressão do sânscrito que tem caracteres Devanagari e convertê-la para caracteres latinos correspondentes ao idioma que você está trabalhando e traduzindo. Isto num quadro, eu desdobro essas palavras ali na hora, mas aqui se torna mais difícil e sem uma imagem também. Então é claro que a explicação não fica tão detalhada, mas eu vou tentar de alguma forma. E alguns temas eu até evito de passar aqui na rádio, porque ao tentar explicar dessa forma, sem imagem, pode prejudicar o entendimento de alguns ouvintes, e aí depois o pessoal começa a falar coisa, criticar, sem base, e você está tentando explicar e, no entanto, as pessoas ainda vêm em cima como se você estivesse falando uma besteira e, na verdade, você está explicando direito, ainda mais a área que eu domino, essa área de mantras, então, mas as pessoas não aprofundam muito, elas estão sempre de olho num errinho aqui, numa falhinha ali. Se eu vier para cá, o Kenny e o Rômulo, não só eu, qualquer apresentador, isso e qualquer apresentador de qualquer programa, por exemplo, suponhamos que eu tenha feito um lanche ali embaixo, comi um pão de queijo e ele estava bem quente e um pedacinho do queijo ficou aqui no cantinho do lábio, uma partícula. Alguém vai olhar, não vai considerar nada do que eu estiver falando no programa, falar, esse cara lá está com uma partícula de comida, vai prestar atenção nisso. E aí, é claro que o problema é da pessoa, porque é o nível de consciência dela que só vê defeito, nunca vê qualidade. É aquela pessoa que pega um livro que tem 100 páginas, uma página, o autor fala algo que não bate, mas nas outras 99 o autor é muito bom. Ela vai focar na página que o cara falou algo que ela não concorda. E assim é a internet e apresentações em geral. Então, vamos lá, por exemplo, eu chego aqui, o Pedro sempre vem com camisas havaianas, ele tem um estoque, é um container inteiro que ele encomenda e só muda a cor. Aí o Pedro um dia veio com uma camisa que não era havaiana. E eu falei, pô, não é o Pedro, eu critiquei ele, cadê a camisa havaiana? Quer dizer, eu não considerei todos os dias que ele veio com a camisa legal, e aí quando ele veio com a camisa comum, eu falei, que camisa horrorosa. Vamos lá. Pessoal, em sânscrito, há duas palavras que quando você as conecta, formam uma vibração, uma sinergia. Primeiro é a palavra manas ou mano, ambas são a mesma coisa, manas ou mano. Ambas têm a raiz man, quando você translitera do sânscrito para caracteres latinos. E man, que gera a palavra manas ou mano, é a mente, no contexto hindu clássico. Quando se trata da mente aqui no Ocidente, normalmente, principalmente em teosofia, ocultismo ou conscienciologia, se fala muito de veículos de manifestação da consciência. E aí se coloca a expressão corpo mental, tá? Porque você já falaria aqui na Europa, por exemplo, século XIX, um corpo físico, né? Soma em grego, um corpo psíquico em grego, psique, esse corpo psíquico chamado por vários nomes, dependendo da cultura e do contexto, corpo astral, corpo espiritual, perispírito, psicossoma, corpo de luz, a mesma coisa com nomes diferentes e que ganham nomes diferentes no Oriente. Na China, corpo de Ti, na Índia, corpo de Prana. Então os nomes variam muito, porque o próprio corpo humano tem muitos nomes, soma, corpo, veículo carnal, escafandro carnal, corpo somático e tantas outras
nomenclaturas. Então, como já havia no século XIX corpo físico e corpo psíquico ou astral, quando começou-se a falar de algo além do astral, no caso, a mente, como já havia a palavra corpo para físico e corpo para astral, surgiu a expressão corpo mental. Só que na Índia, a expressão corpo para mente nem se aplica. Porque como é que eu vou aplicar a expressão corpo para algo que não tem forma? Qual é a forma da mente? Né? A mente é alta, baixa, sabe? É canhota, é direita, é branca, negra, amarela, vermelha, não tem como classificar. Então, quando você usa a expressão corpo mental, no Ocidente tem um contexto, corpo físico, corpo astral, corpo mental, mental soma, tanto faz. Mas no contexto original da Índia, em sânscrito, é a expressão manas ou mano, que vem da expressão man, que é a mente. Então, a palavra corpo nem se aplica para a mente na origem, né? E o sufixo tra, que significa controle ou liberação, ou aquilo que libera. Então, junte as duas palavras, man, a mente, tra, controle ou libertação, ou aquilo que libera. Mantra, man, de mente, tra, de controle ou liberação. Mantra, o que você está dizendo? Algo que libera a mente. Quer dizer, uma determinada expressão ou palavra que, quando evocada na sintonia certa, ela evoca um clima na mente através da concentração numa dada palavra, que na verdade é um pensamento, para poder conectar a pessoa a uma vibração evocada naquela atmosfera. Então, mantra, né? Man de pensamento ou mente, e tra de liberação. Aquilo que liberta a mente, o que ajuda a controlar a mente. As traduções ocidentais, elas ficaram distorcidas, porque a maioria dos livros que vocês lerem sobre mantras no Ocidente vão apresentar a seguinte tradução: palavra de poder, que normalmente é o que se escuta falar. Só que tem um detalhe, Kenny, Rômulo e o Pedro que está prestando atenção. Para falar alguma coisa, Pedro, antes aquilo é um pensamento, que em frações de segundo desce e se torna uma palavra. Então o que é palavra? Pensamento revestido de ondas sonoras. Pensamento que se torna palavra, pensamento sonorizado. Então, onde nasce um pensamento? Na boca ou na mente? Na mente. Logo a seguir, ele se torna uma palavra. Então, isto não é uma palavra de poder, é um pensamento de poder, porque na origem é a mente, não a boca. E torna-se palavra ao você trazer para cá, cantando ou emanando. Porém, uma pessoa pode fazer mantra sem fazer a verbalização, diretamente na mente, onde é a origem do pensamento, e projetar um mantra dentro do chakra sem mexer a boca. Kenny, Rômulo, se mantra fosse palavra de poder, mudo poderia fazer mantra? Não poderia, no entanto, o mudo pode fazer dentro dos chakras ou na mente. Um espírito desencarnado, pessoal, não tem corpo, então não tem mais cordas vocais. Como é que ele vai verbalizar? Então ele vai fazer pelo pensamento. Então a origem do mantra é a expressão man, que dá origem a manas ou mano, que é a mente. Então está definido aqui a expressão mantra, um pensamento de poder na origem, que num segundo, logo depois, pode tornar-se uma palavra de poder. Mas se você não exercer o dom da palavra, ele existe na mente e pode ser feito mentalmente, sem fazer vibrações sonoras. Se a gente está em grupo, podemos cantar os mantras juntos. Porém, na meditação individual, é no silêncio da consciência. Inclusive, grandes mestres eram bem silenciosos. Como é que eles faziam mantra? Direto com a força do pensamento. Então, você teria dois níveis, um mantra mentalizado e um mantra verbalizado. Na cultura hindu, surgiu a técnica da repetição do mantra para que a pessoa ficasse embebendo a mente dela, né? A mente embebida na vibração do mantra, né, por repetição verbal ou mental. A prática de repetição de um mantra é chamada de japa em sânscrito. Então eu chego para o Kenny e falo assim: Kenny, faz aí milhares de mantras Om Namah Shivaya. Milhares, perde a conta, né? E aí, tipo, faz 1008 vezes ou 1108 vezes o mantra Om Namah Shivaya. Aí o Kenny, para não perder a concentração no número de mantras, pega um rosário, né? Contas, para poder ficar contando, igual a pessoa fazendo novena vai contando no rosário. O rosário em sânscrito se chama mala. Então, quando você faz uma prática de japa, que é a repetição de um mantra, contando nas malas de um rosário, que é mala, isso se chama japamala.
Porém, pessoal, se vocês fizerem a prática de repetição de mantras, verbal ou mental, sem o rosário, sem o mala, é só japa. Então, existe a prática da repetição do mantra, que é japa. Quando acompanhada de contar nas contas de um rosário, que é mala, japa mala, tá? E aí eu vejo muita gente cometer esse erro. A pessoa está com um rosário aqui, ou um mala no pulso, ou aqui, aí a pessoa fala, que bonito seu japa mala. Que não é japa mala, é só mala. Japa é a repetição do mantra que pode ter um mala ou não, né? Aí eu tenho um amigo, que é o Márcio Japa, grande amigo, que trabalha comigo. Aí eu brinco que no Japão, japa mala é outra coisa. Aquele japa, né? Que você falou, japa mala, brincando com ele, é um grande amigo meu. Então, feito esse esclarecimento, vamos para o mantra que eu prometi ao ouvinte aí na quinta-feira de falar. Mantras relativos ao elemento fogo, como eles são muito estimulantes. E o que eu contei na quinta-feira era uma respiração de imaginar o elemento fogo, que é terras em sânscrito, e a divindade na cosmogonia hindu relativo ao fogo é o deus Agni. Então, a prática da respiração com o fogo, como prática yoga, mentalizada, não é o fogo físico, ela pode ter algum mantra ligado à divindade Agni, para poder o hindu, na cultura dele, associar. É diferente aqui do Ocidente, né? Então você tem na Umbanda práticas de magia do fogo ou magia de velas que evoca determinadas vibrações de entidades ou orixás, né? Aí já não vai ganhar o nome em sânscrito antigo. Mas se pegarmos tradições milenares, como a tradição hindu clássica, e vou repetir o que eu falei quinta, não é a Índia de hoje, né? Que é um país com 1 bilhão e 500 milhões de pessoas, tem bomba atômica. Eu estou falando da atmosfera hindu de milhares de anos atrás, quando havia uma pleiade de rishis ou sábios que espalhou uma sabedoria incrível, que gerou os Upanishads, que é o meu livro de cabeceira, né? E outro dia eu estava numa live falando desses temas, e aí um fanático religioso hindu, que tem fanático em tudo quanto é lugar, ele mandava mensagem no chat, o Wagner não sabe nada, ele precisa ler os Upanishads. O Upanishad é meu livro de cabeceira, e eu já lia ele em outra vida. O cara não sabe disso, é um fanático, né? Porque fanático só interpreta do jeito da doutrina dele. E o que eu estou interpretando é de forma aberta, eu não estou preso a doutrina nenhuma. Então, às vezes, alguém fala, sua tradução está errada, porque a tradução do cara é religiosa. A minha é universalista, para pegar público diferente daquele que é da religião da pessoa. E dependendo se eu falo de Shiva, aí alguém que gosta do Krishna fala assim, mas Krishna é superior. Se eu falo de Krishna, alguém que ama Shiva fala, Shiva é superior. E que besteira, para mim Shiva e Krishna, tanto faz. Estamos falando do amor universal. Mas a pessoa presa em doutrina, ela vai ficar na caixinha mental, só interpreta as coisas daquele jeito, não consegue ter amplitude para traduzir aquilo no âmbito da humanidade para gente que nem sabe o que é aquela doutrina. E ela não consegue conceber isso. Então, vamos lá. Então, mantras que estão associados para relaxamento, eles têm que trazer equilíbrio, relaxamento do corpo. Então, se a pessoa vai deitar, ela não deve fazer um mantra estimulante, que no yoga seria chamado rajásico, que tem a característica de rajas, de atividade. Tem que fazer um mantra sátvico, aquilo que equilibra a pessoa. Então, se usa um mantra buscando uma energia refrescante, que relaxe, não um mantra que use uma energia estimulante, que pode ser feito em outros momentos. Esse mantra que eu vou falar agora, que você pode fazer na hora de deitar, com muita paciência, respeito e atenção naquilo que vai fazer, também pode ser feito numa meditação, a pessoa sentada ou querendo apenas se alinhar ou se acalmar por dentro. E não mexa a boca, o mantra é dentro da tua mente ou dentro de um chakra que a pessoa quiser. Sugiro você escolher um dos 2 chakras que eu vou mencionar agora, o chakra frontal, testa, ou o chakra cardiorrespiratório no meio da caixa torácica, não é em cima do coração, como as ilustrações dos livros mostram, é no meio do peito, porque ele é cardiorrespiratório, ele pega os 2 pulmões, os 2 lados e o coração. É um sistema integrado cardiorrespiratório. Então, sugiro o frontal ou o chakra cardiorrespiratório. A pessoa escolhe. Esse mantra, ele tem relação com uma expressão do sânscrito, que é a palavra Chandra. Deixa eu transliterar para caracteres latinos equivalentes. C-H-A-N-D-R-A, Chandra, tá? Que significa lua.
Lua também muitas vezes é chamada de Soma, mas vamos chamar aqui de Chandra, que é o mais comum. Para você compor um mantra, você vai usar um mantra Om, porque ele é um mantra da vibração do todo que está em tudo. Todo mantra vindo do sânscrito tem o Om, que seria a vibração do eterno, permeando todas as coisas. Quando você quer evocar um nome que para você respeita e é sagrado para você, você pode usar a expressão Namo, Namá ou Namaha, que significa o respeito a este nome que eu estou chamando. O que você vai chamar? Por exemplo, para um judeu, o nome de Deus é sagrado, não fale o nome de Deus em vão. Isso aí a gente escutava desde criança, e o cristão fala o nome de Deus para qualquer negócio. Ai meu Deus, meu time perdeu. Ai meu Deus, a inflação está alta. Usa o nome de Deus para qualquer negócio. Na literatura clássica entre os judeus, o nome de Deus é o mais sagrado, não fale em vão. Então, isto em sânscrito é Namo ou Namá ou Namaha, que significa o respeito ao sagrado neste nome que eu estou evocando. Então, se eu falasse assim, Om Namah Shiva, veja, eu respeito ao nome de Shiva. Tá? E aí você acrescenta Ya, que é a expressão ativa do mantra, e quando se refere a uma divindade do sagrado feminino, hindu, Lakshmi, Sarasvati, você coloca Ie ou Ya no final. Não, Ie ou Ai. Quando é o sagrado masculino, Ya. Om Namah Shiva, Ya, a força ativa do mantra. Então, Namo, Namá ou Namaha, o respeito ao nome. Então, nós temos Om, Namá, olha só, quer dizer, o divino, esse nome divino, Shiva, Ya. Por exemplo, Om Namah Shivaya. No caso deste mantra, que eu vou te mostrar agora, é Chandra, que é a lua ou a divindade representativa da lua, que não é o satélite nosso natural, a lua, né? Isso é uma metáfora, não vai pegar isso ao pé da letra. Então, Chandra, quando você fala lua, em contraponto ao sol, já que o sol é estimulante, a lua seria relaxante, mas não é o satélite que a gente está falando, e sim algo que é o contraponto do que é ativo, é algo que refresca e relaxa. Então daí se usava a metáfora de Chandra, que era a divindade lunar, ou Surya, que seria o deus solar, na cosmogonia dos Vedas antigo. Então surge o mantra Om Namah Chandraye. E o Namah, ou Namaha, viu, Pedro? Pode ser no início ou no final do mantra. Ó, Om Namah Chandraye. Ou posso falar Om Chandraye Namaha. Tanto faz. Eu gosto mais dessa segunda opção. Om Chandraye Namaha. Inclusive que a pronúncia é linda, né? Om Chandraye Namaha. Esse é um mantra para refrescar suas energias na hora de deitar ou na hora de você estar numa meditação e relaxar. Feito dentro do chakra cardiorrespiratório. Como é que eu diria? Falado com o coração? E alguém fala assim, você está fazendo a prece da boca para fora, cala a boca e faz de coração. A mesma coisa um mantra, Pedro, sem o verbalizar. Ou pode ser feito no frontal, quando a mente está em looping, muito agitada, cheia de imagem que a pessoa não consegue sair. Om Chandraye Namaha. É um mantra que eu prometi ao ouvinte na quinta-feira e agora estou passando, espero que o ouvinte que perguntou esteja ouvindo o programa ou depois pegue a gravação no YouTube. É um mantra lindo, é um dos que eu mais gosto e eu conheço muitos mantras. Om Chandraye Namaha. Não mexe a boca, faz dentro do cardíaco ou do frontal. Agora, se um dia tiver com um grupo, cante junto, como expressão humana de canto, mas individualmente trabalha nos chakras. Sabe por quê, gente? Uma hora a gente vai desencarnar, não vai ter corda vocal do lado de lá. Vai se acostumando, né, a fazer direto com o poder da tua mente ou o poder do teu coração. Então é assim que eu entendo o mantra, sem estar preso a doutrina nenhuma. Eu estou só traduzindo para cá e explicando. E vou repetir uma coisa que eu já falei muitas vezes. Nunca estudei nada disso. Simplesmente eu tenho isso na minha consciência de outras vidas. Nunca estudei sânscrito na vida. Tá? Isso aí incomoda, às vezes, muita gente presa dentro de uma estrutura, né? Porque muita gente me cobrava. Como é que você sabe essas coisas? Eu falava assim, explica você, eu não sou iniciado em nada, nunca fui iniciado em lugar nenhum, explica como que eu sei. Aí a pessoa sai de fininho, porque se você sabe sentar na doutrina dela, significa que a doutrina dela não é necessária para você, e isso dói para um fanático. Então, por isso que existem muitos ataques quando alguém trabalha de forma universalista, porque gente radical de várias áreas vai atropelar, vir em cima.
porque você é uma afronta à religião dela, mas você não falou nada contra ela. Você está dando uma opção para a humanidade, não para aquela doutrina. E aí a pessoa se sente ferida porque você não está rotulando de acordo com a doutrina dela. Isso acontece no Oriente e no Ocidente. E a minha opção, até pelo meu perfil e minha maneira de ser, é sempre universalizar o conhecimento, jogando de forma aberta e explicando e deixando cada um com o próprio entendimento filtrar, com o discernimento e o coração poder pegar.